Olá, pessoal, bom dia. Sejamos bem-vindos a mais um momento dos nossos episódios diários. Você que nos assiste no YouTube ou nos escuta no Spotify, estamos aqui no livro Pão Nosso, que é uma psicografia do Espírito de Emmanuel pelo médium Chico Xavier. Meu nome é Mário Augusto Araújo e eu tenho a alegria de participar desse programa, que é capitaneado por Flaviana, Cláudia e Wagner. Estamos no capítulo 98, intitulado Evita Contender. Aí tem uma lição de Paulo na segunda carta a Timóteo, que diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender. E aqui, pessoal, uma reflexão para a gente. Como está o nosso processo de socialização quando a gente entra em rota de colisão com o outro? Às vezes é muito difícil para a gente não ter a nossa vontade aceita. Às vezes a gente se frustra, às vezes a gente se magoa, às vezes a gente se irrita, mas o que quer que seja, a reflexão é: o que é que a diversidade pode nos ensinar? O que é que a diversidade pode estimular em relação à própria humildade, em relação ao próprio caminhar, no sentido de sairmos de uma zona de conflito para continuarmos a nossa jornada? Quando Jesus nos propõe a máxima do amor, ele deixa ali implícito que evitemos discussões, sobretudo as discussões frívolas, sobretudo as discussões em que a gente tem uma tendência muito a criticar o outro. Mas a crítica ao outro parte de uma premissa de uma incompreensão a respeito do raciocínio espírita. Porque quando a gente cobra uma perfeição do outro, a gente não tem a consciência que nós estamos no segundo mundo em uma escala de 1 a 5 em relação ao progresso espiritual. O único espírito perfeito que habitou o planeta é Jesus Cristo, conforme registra a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, diante das nossas contendas, que tenhamos ou tentemos ter ponderação a respeito desses conflitos. Olha o que Emmanuel vem registrar. Encontram as pessoas que procuram contendas, ou seja, os mares da vida. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem as orargues nas mãos pelo mau gosto de vergastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador, por espírito de contenda, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. A questão 903 do Livro dos Espíritos traz uma reflexão a respeito da busca incessante pelas imperfeições dos outros. Então, Kardec questiona o seguinte: incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Aí a resposta é um pouco longa, a gente abrevia no sentido de que um do viés da caridade é indulgência com as imperfeições alheias. Então é sempre bom nós, quando nos depararmos com uma situação adversa, que o comportamento do outro nos cause uma eventual irresignação, uma perspectiva da paciência. Devemos pensar, por exemplo, se aquele comportamento é dirigido exclusivamente para nos agredir. Porque, se o for, nós temos, por intermédio do livre-arbítrio, a opção de seguir a nossa vida deixando aquela pessoa com seus próprios conflitos internos. É muito difícil quando a gente se depara com as contendas. E é mais difícil ainda quando nós somos causadores dessas contendas, sem nem saber que o somos. Então, independente dos nossos processos, nós teremos contendas, conflitos, aflitos,
atritos. Vamos lá. Independente do que acontece na nossa existência, nós teremos conflitos, contendas e atritos. Cabe a gente respirar fundo, sabermos do nosso estado momentâneo da imperfeição e buscarmos no Mestre o modelo e guia. Buscarmos em Jesus a luz do mundo para dissipar as nossas trevas correlatas ao egoísmo, que tanto quer que o outro se disponibilize a fazer o que nós esperamos dele. O outro não foi feito para nos servir. O ponto do Espiritismo é o seguinte: o outro não é aquilo que eu espero dele. O outro é aquilo que ele consegue ser. Que a fraternidade e a solidariedade de Jesus habite os nossos corações com mais frequência. Para isso, que possamos abrir as mentes e o psiquismo para Jesus nos abraçar. E você, de onde fala, já conhece a Comunhão Espírita de Brasília presencialmente? Algum comentário? Frequenta algum centro espírita? Já faz ou fez o estudo sistematizado da doutrina espírita? Digita aí algo sobre você, vamos interagir. Um abraço e até a próxima.